Normalmente, para solos, esses equipamentos têm 10 por 10 centímetros, para vocês terem uma ideia. A gente trabalhou com equipamento... volta. Aqui, ó, a caixa de ensaio é esse volume aqui, ó, tem 50 por 50 por 50 centímetros. Tá? Então, aqui eu tenho um pistão que faz o carregamento vertical, quer dizer, o pistão aperta a amostra. O que esse pistão representa no aterro sanitário? O pistão representa a altura da camada de resíduos. Se eu tiver um aterro sanitário com 10 metros de altura, eu ponho 100 kPa nesse pistão. Tá? Se o aterro tiver 25 metros de altura, eu ponho 250 kPa de tensão nesse pistão. Se ele tiver 100 metros de altura, eu preciso pôr 1000 kPa nesse pistão. Tá certo? Então, esse elemento aqui, vai comprimir a amostra e ele simula a altura do aterro sanitário. E aqui a gente tem um motor que vai empurrar essa parte aqui de baixo, ó, vai cortar a amostra, percebem? Ela está cortada nessa posição. Tá? E aqui, nessa posiçãozinha, eu tenho uma célula de carga que mede quanta força eu preciso fazer para cortar a amostra. Esse é o ensaio de cisalhamento direto que a gente fez no doutorado, que eu fiz no doutorado. As amostras com que a gente trabalhou foram amostras que tinham 25 até 2 anos de aterradas. O que é isso? Eu dei o nome para as amostras, é o ano em que elas foram aterradas. Tá? A gente, literalmente, exumou os resíduos, abriu trincheiras, abriu buracos no aterro sanitário, no lixão e no aterro experimental antigo lá de São Carlos. Tá? Realmente tirou o resíduo, porque a ideia era trabalhar com resíduo de verdade, né? O que isso virou depois de 25 anos. Tá? A gente, então, abriu essas trincheiras, tirou grandes volumes, muitos quilos, algumas toneladas de amostra. Tá? Foi diminuindo essas toneladas até ficar com o que a gente precisava para fazer os ensaios. Tá? Então, o que a gente fez foi pegar um intervalo que a gente considerou que seria amplo, né, de amostras, desde 2 até 25 anos. Qual era a expectativa, gente? Que a gente tivesse uma coisa gradativa, vocês concordam? Que de 2 para 5, tal, até o 25, a resistência mecânica fosse progressivamente aumentando ou diminuindo. A gente não sabia o que a gente teria pela frente, mas, olha, vamos pegar um intervalo de tempo bem espalhado para a gente poder pegar essa variação progressiva da resistência. Tá? E o que foi que aconteceu? Um dos nossos resultados. Volta. Um dos nossos resultados, eu mostro essa foto, que é o seguinte: primeiro, das amostras todas que a gente tinha, só uma era diferente, para vocês terem uma ideia. A gente não encontrou essa gradação de resultados. A amostra que tinha 2 anos de aterrada, quando a gente colocava ela na água para solubilizar, acontecia isso aqui. Ó. Ela era composta por um monte de pedacinhos de galhos, de papel. Ela tinha um monte de matéria orgânica lentamente biodegradável. Ela não tinha mais nada de matéria orgânica facilmente degradável. Ela tinha muitos elementos lentamente biodegradáveis. Tá? E quando a gente colocava na água, esses materiais são relativamente pouco densos, eles ficavam em suspensão. Tá? A gente deixava na água por 7 dias para solubilizar, para poder fazer os ensaios, para verificar o estado de degradação. Né? Todas as outras amostras, para vocês terem ideia, desde a que estava 5 anos aterrada até a que estava 25 anos aterrada, todas elas tinham esse aspecto. A gente colocava na água e, em questão de alguns minutos, já estava quase tudo sedimentado no fundo. O que quer dizer? Todas elas já estavam bastante mineralizadas. O que tinha sobrado ali era algo que parecia areia. Tá? Não tinha mais nada. Você olhava, você não achava algo que você pudesse falar, isso é um galho, isso é um pedaço de papel. Com 5 anos apenas, para vocês terem uma ideia. E o aspecto era muito semelhante. Da que tinha 5 anos, 7 anos, 12 anos, 25 anos de aterrada. Tá? Então, a nossa primeira frustração, mas o primeiro grande resultado é esse, que, pelo menos em São Carlos, nas condições em que acontece a nossa disposição de resíduos, a gente evolui em 5 anos para um material que fica muito parecido em termos mecânicos com o que existe também com 25 anos. Então, nós, geotécnicos, a gente tem uma preocupação, talvez inicial, com quais são os parâmetros para 2, 3, 4 anos, mas de 5 anos em diante, podemos usar sempre os mesmos números, porque o material evoluiu para alguma coisa muito parecida. Tá? Quanto tempo eu tenho ainda? Ixi, tem um tempão. Nós fizemos alguns ensaios físico-químicos para determinar o estado de degradação desse material, né?
Vejam que aqui, de novo, a amostra que tinha só 2 anos de aterrada, os números dela são completamente diferentes das outras amostras. Tá? Então, o resultado de DBO dela é um resultado altíssimo, enquanto que as outras todas têm valores baixos de DBO. Tá? DQO, mesma coisa, né? Sempre o mesmo comportamento, isolando essa amostra aqui das demais. Tá? STV, para a gente, lá é sólidos totais voláteis, é um ensaio em que a gente queima o material. Né? E pH, também, a gente vê de novo que o comportamento é diferente. A gente interpretou esses resultados considerando que essas amostras todas aqui já estavam na fase de metanogênese. Tá? Nós não temos as leituras de gás, a gente não tem um acompanhamento das emissões de gás nesses 3 lugares que a gente já mostrou, mas por esses resultados que a gente fez com a amostra sólida, né, solubilizando a amostra sólida, a gente interpretou que essas amostras aqui já estavam nas fases talvez mais tardias da metanogênese, e essa amostra aqui, ela estava no início da metanogênese ainda. Tá? Bom, então, o primeiro resultado foi esse. Puxa vida, acho que a gente não precisa procurar 1, 2, 3, 4, 5 números, né, uma escadinha de números, mas, aparentemente, a gente tem um número que vale para o começo, para os primeiros anos de aterramento, e depois, talvez, de 5 anos, podemos usar sempre a mesma característica, tá, em termos mecânicos. Opa. Eu não vou dar o detalhe, tá, de como são todos os ensaios mecânicos. Eu vou apresentar para vocês já o que a gente teve de resultado final dessa história, né? Porque a dúvida era, ao longo do tempo, a resistência mecânica vai aumentando ou vai diminuindo? Então, para olhar como é a resistência mecânica, a gente usa esse gráfico na geotecnia, e a gente usa o que a gente chama de envoltórias de resistência. Nesse gráfico, no eixo X, aqui, ó, a gente tem a tensão normal. A tensão normal é o que eu ponho de carga naquele cilindro vertical que eu falei. Então, nesse eixo, na realidade, eu tenho, de certa forma, a altura do aterro. Tá? E depois, nesse outro eixo aqui, eu tenho a força que eu preciso fazer, a tensão que eu preciso aplicar naquele motor horizontal para romper o material. Tá? Então, na geotecnia, a gente usa esse gráfico para verificar como que é a resistência de um material. E a gente faz isso, então, aqui, ó, plotando os resultados, por exemplo, de 3 ensaios. Então, eu faço um ensaio que simula 5 metros de altura, 15 metros de altura, 25 metros de altura. Foi o que eu fiz, uma série deles. Tá? E ajusto uma reta. Essa reta é o que a gente chama de envoltória de resistência. Como que ela deve funcionar? O que ela diz para a gente em geotecnia? Ela diz que tudo que existe, pares, né, de valores de tensão normal e tensão de cisalhamento que existem abaixo da reta são situações seguras. E tudo que está acima dessa reta não existe, já rompeu. Tá? Então, a gente usa esse gráfico, usa as envoltórias de resistência para avaliar a resistência dos materiais. E eu vou mostrar, então, como é que foi isso para as amostras que eu ensaiei. As amostras mais antigas, aquele pacote de amostras que, quando a gente põe na água, rapidamente vai para o fundo, que está bastante mineralizado, alguma coisa parecida com areia já. Essas amostras, elas têm um intercepto aqui, ó, praticamente zero. Tá? Se a gente prolongar essa reta, é praticamente zero, o que a gente chama de coesão, praticamente zero. E um ângulo de atrito, quer dizer, a inclinação dessa reta aqui, ó, em torno de 30 graus. Tá? Então, essas são as amostras mais antigas. E as mais novas são essa linha azul aqui, ó, a mais nova, né, no caso, é a linha azul. Ela dá, se a gente prolongar essa reta, ela dá um intercepto de coesão um pouquinho maior aqui, tá? Ela não passa pelo zero, essa reta, e a gente vê que ela tem uma inclinação menor, ela tem um ângulo de atrito menor. Olhando essas duas retas, o que a gente vê? O material mais novo está abaixo do material mais antigo. Ou seja, o material mais novo é menos resistente. Esse campo aqui do que é seguro é menor para o material mais novo e é maior para o material mais antigo. Tá? O que isso está querendo dizer em termos de estabilidade de talude? Quer dizer que esses resultados, pelo menos, sugerem que nós, geotécnicos, podemos ficar relativamente tranquilos. Porque, aparentemente, depois que a gente aterra, o resíduo evolui para algo que aumenta de resistência. Tá? Então,
esses resultados sugerem que, naturalmente, com a biodegradação, o nosso material de construção está evoluindo para algo mais resistente. Tá? Por que eu falo isso com essa cautela e tudo mais? Porque não quer dizer que é para a gente ficar super tranquilo, né? A resistência, o que eu investiguei, né, é um dos aspectos que a gente tem que olhar. A gente tem outros aspectos. Tá? Tem a questão da pressão de gases dentro do maciço, a eficiência do sistema de drenagem, de lixiviados, dos próprios gases. Então, a resistência mecânica, que é o que eu estudei, é um dos aspectos. Os resultados da pesquisa que eu fiz sugerem que a resistência mecânica aumenta com o tempo, aumenta com a biodegradação. Mas a gente tem que alertar. Quem tiver a paciência de ler minha tese inteira, quem levar essas ideias para casa aqui dessa palestra, né, eu olhei um aspecto, tá, gente? A estabilidade de taludes não está garantida a longo prazo. Por quê? A gente tem que olhar também e principalmente as pressões de gases que se estabelecem dentro do maciço e os níveis de lixiviado que a gente tem dentro do maciço de resíduos. Tá? Esses são outros aspectos que eu não olhei aqui na minha pesquisa. Tá bom? E, só para resumir essa história, como geotécnico, a gente entende esse material de construção, que é o nosso desafio, como solo reforçado, tá? Solo mais reforço. Se a gente pensar, a proporção de reforço vai aumentando ao longo do tempo. Porque eu não falei que reforço é plástico, é madeira. Poxa, plástico é uma coisa que a gente sabe que não vai biodegradar. Então, relativamente, as outras coisas vão sair do sistema e o plástico vai ficar no sistema, né? Talvez seja um dos motivos para os meus resultados, mas não é o único motivo, não. Tá? E, além disso, o que eu acabei de frisar, né? Os meus resultados sugerem que a gente tem um motivo para ficar tranquilo a longo prazo. Mas a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento em relação a esse assunto. Tá? Acabou? Acabou. Não era assim, pessoal. Muito obrigada, professora.